5 curiosidades relacionadas aos animes que talvez você não sabia. São coisas bem simples, pode parecer até idiota, mas acredite, ainda existe pessoas que não sabem grande maioria dessas informações, como por exemplo a diferença entre gênero e demografia. Antes de começar, deixe seu like, isso vai ajudar o canal bastante. Comente aí a curiosidade que você mais gostou e me siga no Instagram. Eu respondo todo mundo por lá e também caso aconteça algo com o canal eu estarei avisando por lá. Antes que eu esqueça de avisar, essa é a parte 2, a parte 1 está disponível aqui mesmo no canal e também queria dizer que temos um grupo no Discord. Quem quiser pode entrar. Prometo que as explicações desse vídeo vai ser bem rápido. Número 1, tipos de personagens. Uni, Bi e Tri. Acho legal vocês saberem disso, a diferença do personagem unidimensional, bidimensional e tridimensional são 3 tipos de profundidade de desenvolvimento. Personagens unidimensionais possuem uma única personalidade, uma característica única que define ele por completo. Normalmente personagens unidimensionais não são desenvolvidos. Alguns já estão desenvolvidos, porém nós não vimos esse desenvolvimento acontecer. Sem contar que eles são bem previsíveis em suas ações. Um exemplo de personagem unidimensional é o Sakamoto. O personagem ser uni não faz dele ruim. A falta de contextualização dentro da história sim. Apesar de uma grande parte dos personagens unidimensionais serem bem ruins, isso aí é um fato. Personagens bidimensionais já possuem um certo desenvolvimento, ele está no meio termo. Eles possuem um certo nível de realidade, mas não chega a ser nada tão realista. Possuem várias características e emoções, mas não é nada tão profundo. O público consegue se identificar mais com personagens bidimensionais. A maioria dos shonens, a maioria dos animes em geral, usa bastante personagens assim, o que é ao contrário dos tridimensionais. Os personagens tridimensionais são personagens mais humanizados, muito mais realistas, costumam ser complexos demais na sua construção. São personagens volúveis, imprevisíveis e inconstantes, por isso eles se assemelham muito a um ser humano. Normalmente personagens assim o público costuma odiar bastante. Exemplos de personagens tridimensionais, que eu adoro por sinal, Shinji de Evangelion, Barusu de Re:Zero e Makoto de School Days. Sim, o Makoto de School Days ele é tridimensional. Número 2, a diferença de gênero e demografia. Creio que uma grande parte dos otaquinhos não sabe a diferença de gênero e demografia. O termo gênero tem várias definições, biológico, lógico, literário e por aí vai indo. Não vou explicar todos eles porque vai consumir muito tempo. Gênero explica qual vai ser a abordagem da obra. Para saber qual é a abordagem que a obra vai fazer é muito simples. Eles sempre colocam o gênero que refere-se à abordagem na frente. Logo em seguida vem demografia. Resumindo de uma forma simples, demografia indica o público-alvo da história. Shonen, seinen, josei, shoujo e kodomo. Eles não são gêneros, são demografias. Shonen indica as obras que são para os adolescentes do sexo masculino. O exemplo de Shonen é Naruto e Dragon Ball. Seinen indica as obras que são para os adultos do sexo masculino. Dizem que o Seinen é uma forma madura do Shonen. Um exemplo de Seinen é Monster. Shoujo indica as obras que são para o sexo feminino. Um exemplo de Shoujo é Akagami e Akatsuki. E Josei indica as obras que são para as adultas do sexo feminino. Exemplo de Josei é Shihaya Furu, que é um ótimo anime e eu recomendo. E Kodomo são para as crianças. Um exemplo de Kodomo é Dinossauro Rei, Okashi, Digimon e por aí vai indo. Lembrando que isso é de acordo com os japoneses. Essa categorização foram eles que criaram. Acho que deu para vocês entenderem. Gênero indica a abordagem da obra e demografia indica o público-alvo dela. Quem tiver alguma dúvida é só perguntar aí. Ah, detalhe. Yaoi e Yuri não são demografias, eles são gêneros. É sempre bom ficar ligado nisso. Número 3, subgênero. Subgênero é apenas um elemento ali presente na história que é abordado, mas sem muito aprofundamento. Normalmente o subgênero aparece depois do gênero que refere-se à abordagem principal da obra. Existe um subgênero que está muito famoso e muito hypado, que é o Isekai. Ainda não colocam oficialmente o termo Isekai nas obras, mas creio que daqui a uns anos eles irão fazer isso. O Isekai apenas indica que o protagonista foi parar em outro mundo. Ele não é a abordagem principal.
Tanto que isso é feito e apresentado de uma forma superficial e muito das vezes muito chula. O subgênero está presente na obra, mas ele não tem um foco principal. Às vezes, às vezes pode acontecer de subgêneros ter mais desenvolvimento do que o gênero principal. E sim, isso acontece. Enfim, acho que deu para vocês entenderem, não perfeitamente, mas deu para entender o que é o subgênero. Número 4, enredo linear. Enredo linear é bem simples, são obras que a história apresenta os personagens de maneira lógica e as ações desenvolvem-se cronologicamente. A história não tem enrolação, ela flui e vai direto ao ponto, possui começo, meio e fim. O exemplo de enredo linear é Fullmetal Brotherhood. Agora, enredo não linear é o oposto, muita enrolação, filler, mais coisas originais, personagens desnecessários e por aí vai indo. Um exemplo de enredo não linear é Naruto. Um detalhe muito importante que eu queria ressaltar é que o enredo ser linear ou não linear não faz dele uma obra ruim. É para finalizar, remake e reboot. Eu sempre bato nessa tecla porque é importante você saber disso. Remake é quando a obra é refeita seguindo fielmente a versão anterior, utilizando uma nova produção. A qualidade gráfica fica melhor, a animação, o design e por aí vai indo. Um exemplo disso é Fullmetal Brotherhood. Reboot é uma nova versão da obra, podendo conter novos personagens, novos arcos e novas cenas na maioria das vezes. Um exemplo disso é Evangelion. Eu poderia colocar o anime Reboot de Berserk, mas ele ficou muito ruim, então finge que ele não existe. Eu vou trazer uma lista com todos os animes que já ganharam Reboot e Remake. Bom, as curiosidades relacionadas aos animes são essas, espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma, embora eu acho que não tenha ajudado. Me siga no Instagram, eu respondo todo mundo por lá, deixe seu like para ajudar, era só isso e falou!